Então, pessoal, hoje eu vou falar de algumas coisas que me chamaram a atenção aqui no consultório e sobre essa notícia da cantora de forró. Eu não a conhecia, eu já falei que eu não sou nada musical. Eu não a conhecia e vi que ela morreu muito nova, 49 anos. Umas notícias falam 49 anos, outras 50 anos. Com uma doença que se chama fibrose pulmonar idiopática. Isso é o que foi relatado. Bom, vamos começar do começo. Fibrose pulmonar é um termo tomográfico. Eu vejo na tomografia uns indícios de que aquele pulmão está fibrosando em algumas regiões. A fibrose é o pulmão deixar de ser esponjoso para ser endurecido. Para eu explicar meus pacientes que vêm com esse tipo de laudo na tomografia, eu sempre explico essa buchinha amarela aqui, tá vendo? A parte amarela é fofinha, absorve muita água. Isso é um pulmão sadio, teoricamente. O pulmão fibrosado, que tem fibrose em algumas áreas, ele fica igual a parte verde. Não fica igual, mas assim, é uma relação que dá para entender melhor. Que é mais endurecida, áspera e a água não consegue circular ali com tanta facilidade. É isso que acontece no pulmão fibrosado. Quando a gente respira, o oxigênio não consegue passar naquela região com facilidade. Em alguns lugares ele nem consegue ir. É a mesma coisa da buchinha do lado amarelo para o lado verde. Macio e endurecido. Isso é uma fibrose dentro do pulmão. Bom, agora que a gente já entendeu o que seria a fibrose pulmonar, como que eu consigo ver uma fibrose pulmonar? Só numa tomografia de tórax, só. Às vezes eu consigo ver no raio-x algumas alterações sugerindo fibrose pulmonar, mas o termo fibrose pulmonar é um termo tomográfico, é um diagnóstico tomográfico e também histopatológico, mas aí são outros 500, biópsia e tal. Mas tomograficamente, dependendo da alteração que tem lá, um pneumologista capacitado, um radiologista capacitado pode afirmar que aquele pulmão tem fibrose. Então, é um termo tomográfico, basicamente, um diagnóstico de tomografia. A notícia fala que ela morreu de uma doença que chama fibrose pulmonar idiopática. Fibrose pulmonar idiopática é uma doença pulmonar que cursa com fibrose dentro dele. Esta sim é uma doença, fibrose pulmonar idiopática. O que é raríssimo em mulher, raríssimo em mulher, talvez seja por isso que ela tenha tido uma morte tão precoce, porque às vezes em homens caucasianos, que têm origem caucasiana, então um homem muito branco, de origem europeia geralmente, tem mais tendência a ter isso. A fibrose pulmonar idiopática. Tudo que é idiopático é como se fosse do próprio organismo. Não tem nenhuma outra justificativa que fale que aquela fibrose pulmonar é de outra doença, a não ser do próprio organismo. Essa é uma das doenças que pode dar fibrose no pulmão. É a única doença que vai dar fibrose no pulmão? Não, não é a única. É uma das mais raras, na verdade. Fibrose pulmonar idiopática, fibrose pulmonar familiar, são doenças muito relacionadas à genética e são raríssimas. Estão enquadradas nas doenças raras. Agora, o que pode dar fibrose pulmonar no nosso dia a dia? A causa, provavelmente a mais comum no Brasil, é mofo. Mofo durante muitos anos, exposição a mofo por tempo muito prolongado. Me perguntaram se DPOC, que é uma doença muito relacionada ao tabagismo, também pode dar fibrose pulmonar. Em casos raríssimos. DPOC é muito grave, gravíssimo. E muitas vezes não é só o tabaco que provoca isso. Às vezes a pessoa tem exposição a outros alergênicos que com o tempo podem provocar isso. Outra causa muito comum no Brasil é criação de passarinhos. Em grande quantidade. Graças a Deus está diminuindo esse negócio de ter passarinho em casa, que eu acho então, tá acabando. Então, meus chefes, por exemplo, viam muito isso. Os chefes mais experientes, eles tinham muito relato de pacientes lá no Hospital Júlio Kubitschek, que é onde eu fiz pneumologia, de muitos pacientes que criavam passarinhos assim, em grande quantidade, tinha 70 passarinhos em casa. As fezes do passarinho liberam um potente alergênico pulmonar. E aquele
como se fosse um ataque diário ao pulmão daquelas pessoas que cuidavam dos passarinhos, também é um tipo de doença pulmonar fibrosante, que pode causar fibrose pulmonar grave demais. Isso, então, tem inúmeras causas, tem que pesquisar com um médico capacitado. Principais sintomas, o mais comum, que começa mais precoce, que muitas vezes a gente não dá valor, tosse seca, sem catarro, aquela tosse que parece que é de cachorro. O tempo todo, quase o dia inteiro. Tosse seca é um dos principais sintomas, é o mais precoce de todos. A falta de ar, o emagrecimento que pode acontecer muito importante nesses pacientes, são sintomas tardios, de muitos anos depois. A tosse seca deve ser pesquisada se ela persistir por mais de 3 semanas. Muitas vezes as pessoas ficam atribuindo a alergia, mas essa alergia por tosse seca, que dura mais de 3 semanas, tem que ser pesquisada por um pneumologista de preferência capacitado.